Bom dia, eu sou Carlos Mattioli, juiz de direito, trabalho na comarca do União da Vitória, estado do Paraná, onde atendo 6 municípios e atuo nas áreas da criança e adolescente, família, além de coordenar o Centro de Cidadania Local. Cumprimento a presidente da Associação Latino-Americana de Magistrados e Operadores da Infância e Juventude, magistrada argentina Maria Fontemac. Também agradeço pelo convite a representante da Comissão Diretiva da Associação, juíza de direito Suelva Reis. Em breve introito, trago a discussão acerca da responsabilidade da justiça ou de ela, especialmente do Poder Judiciário, que envolve o atendimento de crianças e adolescentes, pressupondo, entre outras questões, magistrados e demais operadores jurídicos mais antenados com os anseios da contemporaneidade. Nesse contexto, aliás, trago aqui a minha descrição em particular nos precisos termos definidos pelo desembargador aposentado José Roberto Nalini, que em seu livro O Juiz e o Acesso à Justiça, no ano de 2000, trata do juiz rebelde, revoltado, teimoso e desobediente. Um juiz rebelde, leia-se juiz ético, estou agora lendo aqui a menção de Roberto Nalini, não se conforma com esse estado de coisas. Justiça arcaica, extremamente informal, distante da sociedade, etc. E muitos deles já existem. Para afirmar-se como poder de Estado, o judiciário precisa de bons rebeldes, dos bons rebeldes, aqueles que não se recusam a um plus. Além da produtividade na solução dos problemas, a formulação de soluções novas para a justiça. É por isso que se insiste num juiz rebelde, revoltado, teimoso e desobediente. Rebelde com causa, revoltado com a justiça, teimoso em reformar o mundo, desobediente em relação a regras superadas, formalismos estéreis e preconceitos alimentados pelo arcaísmo. Nesse mesmo contexto, nessa mesma linha, recordando o texto da nossa Constituição, o artigo 227, que trata do dever da família, da sociedade e do Estado, poder público, assegurar a criança, adolescente ou jovem, mais recentemente também, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, enfim, as questões ligadas à liberdade, convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Já o Estatuto da Criança e Adolescente delibera de forma específica e detalhada esses preceitos, especialmente reconhecendo a importância da proteção integral desse público, da prioridade absoluta no atendimento de suas demandas, e do dever de toda a sociedade atuar em sua proteção. Nós, membros do Poder Judiciário, integrantes do Poder Judiciário, operadores do direito, temos um dever ainda mais sublime de atentar para o asseguramento de todo e qualquer direito, de toda e qualquer situação da necessidade de proteção de qualquer criança e adolescente, salvaguardando-a de qualquer forma de discriminação, negligência, violência, enfim, os precisos termos do texto constitucional. É um dever, portanto, ainda mais imperativo, sublime daqueles que militam em razão do ingresso no serviço público nessa seara da infância e juventude. Vale lembrar também nesse introito que o Plano Estratégico de Poder Judiciário via Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão regulamentador de toda a política pública ligada ao Poder Judiciário, conforme a determinação constitucional, destaque-se, de que hoje é missão do Poder Judiciário trabalhar com meios alternativos de solução de conflitos e contribuição com a promoção da cidadania. Voltaremos a essa questão lá no fecho da minha fala daqui a pouco. A temática de hoje sobre a internet, crimes contra a criança e adolescente, não custa sempre rememorar o conceito de bullying, os termos das apostilas, dos documentos formulados pelo Conselho Nacional de Justiça. Bullying é um termo ainda pouco conhecido do grande público, de origem inglesa e sem tradução no Brasil. É utilizado para qualificar comportamentos agressivos no âmbito escolar, especialmente praticado tanto por meninos quanto por meninas, atos de violência física ou não, que ocorrem de forma intencional, algumas vezes até mesmo intencionalmente, e repetitiva, contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos, via de regra, não apresentam motivações específicas ou justificáveis. Em última instância, significa dizer que, de forma natural, os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer, poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar, amedrontar,
Enfim, essa é uma conceituação mais genérica trazida na documentação constante no INTECID, no Endereço Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Hoje falaremos aqui mais especificamente, entre outras mazelas da internet, acerca do cyberbullying, do bullying virtual, aquele realizado por meio de ferramentas tecnológicas, especialmente via internet, computadores, aparelho celular. O cyberbullying ou bullying virtual, os ataques ocorrem por meio de ferramentas tecnológicas, portanto, é importante destacar primeiro que a propagação das informações são praticamente instantâneas e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é incalculável, é imensurável. O cyberbullying, portanto, extrapola os muros da escola, as salas de aula, o ambiente escolar, expondo a vítima a uma humilhação pública, a um escárnio público, coletivo, sem, inclusive, ser possível mensurar o tamanho do estrago que é feito com esse tipo de atitude via internet. Os praticantes desse modo de podemos chamar perversidade, também se valem do anonimato, o que agrava bastante a situação, e muitas vezes atingem a vítima de uma forma bastante vil, quase que incontornável nos seus efeitos, nas suas consequências. Os traumas e consequências, inclusive, do bullying virtual são, via de regra, muito mais dramáticos ainda do que o bullying tradicional, que já é bastante pesado na vida de uma criança e de um adolescente. Há menções que passaremos aqui ao largo em razão da exiguidade do tempo, alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que regem essa questão de maneira mais abstrata, artigo 15, por exemplo, artigo 18, artigo 100, inciso 5º, enfim, para quem quiser consultar na sequência das falas de hoje. Mais recentemente, a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Foi a terminologia que se escolheu pelo legislador. Intimidação sistemática seria aí uma palavra na nossa língua portuguesa pro bullying. Essa lei institui o Programa de Combate ao Bullying em todo o território nacional, traz algumas delimitações bastante objetivas, entre outras questões, trazendo também uma conceituação de bullying, e mais adiante, falando no seu artigo 2º, parágrafo único, a respeito do cyberbullying que ocorre na chamada, pela Lei Rede Mundial de Computadores, aí, também conhecida por internet, quando se utilizam instrumentos, segundo o contexto da lei, que são próprios para depreciar, incitar, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de causar constrangimento psicossocial. É interessante aqui uma menção especial ao artigo 7º, que fala especificamente de que os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do programa instituído por essa lei. Pela minha fala lá do início da responsabilidade do Poder Judiciário, fica a menção aqui, onde será feito o fecho no final de minha fala, da necessidade de que o Poder Judiciário participe mais diretamente de toda e qualquer questão na seara infanto-juvenil, estabelecimento, inclusive, de parcerias para lidar com essa questão de maneira também especialmente preventiva. A escola, por óbvio, é corresponsável, muitas vezes por casos de bullying, onde a criança, o adolescente passa a maior parte do dia, muitas vezes, e comportamentos agressivos muitas vezes são tolerados, negligenciados, enfim, não é feito qualquer encaminhamento, como deveriam aí os envolvidos, a direção, a equipe pedagógica, professores, chamar os alunos, conversar, dialogar, esclarecer, orientar, acionar os pais quando necessário, se for o caso também conselho tutelar e outros órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Infelizmente, nós sabemos que isso não ocorre nem na rede pública de maneira adequada, também, da mesma forma, lamentavelmente, não atua condizentemente a rede privada de ensino. Aos pais, a necessidade de diálogo, especialmente na questão cyberbullying, que é a temática proposta para hoje, atenção a respeito das condutas, da forma de acesso, do tempo que é disponibilizado e que os filhos, enfim, permanecem com acesso a computador, aparelho celular, que tipo de atividades são realizadas, acompanhadas por meio desses equipamentos. Orientação, mais uma vez, conversa, diálogo, aquela velha orientação de quando a criança é pequena de não se aproximar, não falar com estranhos, de procurar ajuda quando precisar, enfim,
isso deve ser, deveria ser, não é assim que funciona lamentavelmente também no cotidiano, um esclarecimento mais assertivo dos pais em relação aos filhos. Limitação de tempo, nem precisaria dizer, acompanhamento mais próximo. Enfim, antigamente, alguns anos atrás, não muito distante, se falava em acompanhar o uso do computador, né, verificar, deixar a porta do quarto aberta, saber o que o filho está acessando. Hoje em dia, com o aparelho celular, isso é praticamente impossível. Há aplicativos de controle, aplicativos de controle que, na maior parte das vezes, quase a totalidade dos pais mas não sabem como utilizar, como instalar e por aí vai. E se procurar numa rede mundial na internet, no buscador, no Google, etc., vão se encontrar alguns tutoriais de como instalar, como acessar, como funciona, mas muito dificilmente se encontrarão endereços eletrônicos de como agir em relação aos filhos em situações como essa, do risco aí de acesso a informações não desejadas, do risco do sofrimento de cyberbullying, toda ou qualquer outra situação que os pais precisem ter um contato mais próximo com os filhos. Importante, enfim, que seja aberto e estabelecido um diálogo contínuo. A dúvida sempre vai ser pior, inclusive no caso de instalação, de configuração de sistemas de controle, muitas tragédias familiares são verificadas aí quando o filho descobre lá na frente que era vítima, entre aspas, de um controle não conhecido até então, realizado sobre seu aparelho de celular, sobre seu computador, etc. Que tudo isso seja construído em conjunto com os filhos desde tenra idade e seja tratado de maneira transparente e responsável por todos os pais. Essa é a recomendação, o que infelizmente não é feito no nosso cotidiano em todas as classes sociais. As consequências da omissão dos pais e das escolas, da própria rede de proteção, são as mais perversas, além do fato da criança ou adolescente se tornar vítima de uma situação ruim, de uma violência. Sempre há riscos de automutilação, de suicídio, de ganho ou de perda excessiva de peso, ganho no caso de obesidade, por exemplo, depressão, outras patologias da saúde mental, problemas de atenção, hiperatividade, agressividade, comportamento antissocial, medo, prática de bullying como resposta, essas tragédias aí de entrar tirando nas escolas, no extremo, dessensibilização dos sentimentos, queda de rendimento escolar, isolamento, aceleração do desenvolvimento, vícios das mais diversas espécies em jogos, em álcool, em drogas, em compras e por aí vai. Além disso, sempre é importante rememorar a respeito, especialmente também da Deep Web, Darknet, enfim, em que pese foram criados aí pelo Exército Americano, pela Marinha, etc., para a proteção de dados, uma longa história aí. Enfim, hoje em dia, além de serem utilizados também para ativistas políticos, se colocar dados de maneira mais segura, aí, dados que não se quer salvar em nuvens no formato tradicional, lamentavelmente hoje em dia na Deep Web se encontra aí tráfico de armas, de pessoas, isso de forma aberta, explícita, propagandeada, tráfico de drogas, oferecimento de serviços criminosos, serviços sexuais, envolvendo menores de idade, inclusive. Quase impossível identificar com precisão o IP do computador emissor, porém, fazendo aqui um rápido parênteses, até porque essa é uma fala para público bastante qualificado, nós devemos ter em mente sempre que é possível, claro, até descobrir, ali, forçar na internet, o computador no celular, se o filho instalou, está usando algo nesse sentido, mas o cuidado é maior hoje em dia, a porta está bastante aberta, de maneira escancarada, inclusive, com conteúdos muito semelhantes na internet regular, inclusive, especialmente também nos aplicativos de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, mesmo no WhatsApp, que talvez seja o aplicativo de uso mais comum hoje por criança e adolescente, inclusive. Nós tivemos, por exemplo, essa semana, uma denúncia recebida de uma menina seminua no Twitter, se expondo naqueles vídeos que tradicionalmente são feitos ali no Twitter. Tivemos também uma adolescente acolhida num dos municípios da comarca, que está sendo aí seduzida, uma palavra que aclara bastante de maneira resumida o que ocorre, por um adulto que está se passando por ter uma idade de 30 anos menor do que a idade que ele realmente existe, isso apareceu na investigação policial. Já havia até comprado passagens para que essa adolescente fosse para São Paulo visitá-la. Enfim, a exposição a conteúdos impróprios, inapropriados, o grooming, chamado grooming, quando a assediador busca ganhar a confiança de uma criança ou adolescente
com o propósito de abusar ou explorar sexualmente, eventualmente esse exemplo aí que não terminou de se concretizar a atuação aí do assediador, que eu falei há pouco da menina abrigada numa casa-lar, a manipulação de gostos, preferências das vítimas, enfim, publicação de informações privadas, o cyberbullying é decorrente de pessoas que se agridem publicamente depois de ser transmitido nas redes sociais, a autorreprodução de imagens sexuais com trocas de vídeos que depois pode ser exposto em sites de pornografia, ou a chamada também vingança, né, do fim do relacionamento, quando normalmente a mulher é exposta publicamente, a menina, no caso nosso aqui de hoje, a chantagem realizada a crianças e adolescentes por meio de mensagens intimidadoras, né? Olha, ou você faz o que eu vou dizer aqui, deposita o dinheiro, consegue isso, aquilo, ou a sua imagem vai ser exposta, as suas fotos publicamente, e você vai ser conhecida por todas as pessoas do seu convívio de uma forma que ninguém nunca te conheceu. Por aí vai, ameaças online, apologia, incitação à violência, incitação ao suicídio, né? Tem aquele desenho que ficou famoso esses dias, poucos meses atrás, parece algo já bastante distante aí do desenho Lamour, lá, que poderia fazer as crianças cometerem atitudes aí reprováveis, né, que pudessem colocar inclusive em risco a sua própria saúde e a sua vida, pedofilia, questões envolvendo violência sexual, enfim. Isso é infindável, né? Nós poderíamos falar aqui um dia todo sobre essas questões. Vale me rememorar também a Lei de Proteção de Dados, uma lei recente, 14 de agosto de 2018, lei número 13709, que auxilia de alguma forma no combate a crimes cibernéticos, autoriza no seu artigo 14, parágrafo 3º, que de maneira excepcional se possam acessar dados pessoais da criança sem o consentimento dos seus pais, inclusive para encontrá-los, para contatá-los, para salvaguardá-los de uma situação de risco. Vale mencionar também o Marco Civil da Internet, de 2014, a Lei 12.735 de 2012, que fala da instalação de delegacias especializadas, a Lei dos Crimes Cibernéticos também, de 2012, a lei conhecida como Caroline Dickmann, enfim, do vazamento de fontes e por aí vai. A necessidade de uma constante orientação e controle parental, com apoio da escola. É preciso que se formate uma parceria bastante incisiva da escola com as famílias para a orientação qualificada de toda criança e adolescente. Nós, em razão dos nossos 33 projetos de cidadania aqui na nossa comarca de União da Vitória, verificamos muitas vezes ainda uma total desarticulação das redes de proteção. Escola é rede de proteção, é importante dizer isso. Guarda Infância e Juventude também, Ministério Público, por aí vai. Fazem parte da rede, sim, de proteção da criança e adolescente do local onde trabalham, todos envolvidos. A escola é onde a criança fica a maior parte do tempo, enfim, muitas vezes isso, inclusive escolas públicas e privadas, né, não fazem qualquer campanha orientativa sobre prevenção a esses malefícios e por aí vai. Nós temos um projeto aqui na nossa comarca chamado Combate à Evasão Escolar, aplicado há mais de 12 anos aqui nos 6 municípios da comarca, e é muito comum, por exemplo, que o bullying seja praticado pelo próprio professor. Mas recentemente o cyberbullying, inclusive o professor continua xingando via internet, via recados, etc. e por aí vai. Situações que afastam uma quantidade bastante razoável de alunos da sala de aula ou criam aí efeitos bastante perversos na personalidade, na formação e desenvolvimento do aluno. Aos pais, orientação, há um completo desconhecimento de todas essas questões. É preciso que o pai estude, pesquise, saiba como as coisas funcionam, inclusive a respeito de tecnologia, que ele seja orientado para isso também de maneira mais qualificada pela escola, pelos órgãos de controle, fiscalização e orientação do trato da questão infanto-juvenil nos seus municípios. Enfim, é preciso que se formate um grande pacto da sociedade para que se trate dessa questão com maior precisão, para que nós possamos aí antecipar aos criminosos, as pessoas de má índole, evitar muitas tragédias que acontecem no nosso cotidiano, como o aumento, por exemplo, dos índices de automutilação, do risco de suicídio e dos efeitos bastante pesados que a pessoa vai levar muitas vezes para o resto da vida em razão da prática de cyberbullying, violência de natureza sexual, enfim, todas as situações que envolvem essas questões ligadas aos crimes praticados no ambiente de internet, de computadores e por aí vai. Meus parceiros de atendimento da criança e adolescente, falar desse assunto foi bastante gratificante para mim, porque inclusive surgiu aí
enquanto eu refletia sobre todas essas questões que foram rapidamente faladas no dia de hoje, a verificação aqui da possibilidade de tratarmos desse assunto, inclusive com mais cuidado e atenção, também via Justiça da Criança e Adolescente, via Centro de Cidadania, via Sejusc local. E assim, com o convite da doutora Suélia para que eu estivesse aqui falando com os senhores e senhoras no dia de hoje, surge o nosso 34º projeto de cidadania do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória. Obrigado, Suélia. Obrigado, associação, pelo convite para essa fala no dia de hoje. Sobre os projetos e outras atividades, consultem. Nós temos redes sociais, Vara da Juventude, lá no Facebook, Sejusc, de União da Vitória, no Facebook, Rede de Ajuda Sejusc no Instagram, enfim, meu nome lá, Carlos Mattioli, com 2 T's, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos, para troca de ideias e promoção de questões ligadas aí ao direito das crianças e dos nossos adolescentes. Obrigado pela atenção, a todos o meu respeito e minhas cordiais saudações.